Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um fundamento, 38º estudo, irmãos. Hoje, quinta-feira santa, aonde nós temos a instituição da Eucaristia, a celebração e a atualização da Eucaristia e também do lava-pés, né? Quão rico e importante são para nós esses conceitos. E para começarmos esse tema para nós hoje, que é um tema rico, tem uma sólida teologia moral e doutrinária. A Igreja Católica tem uma sólida teologia moral e doutrinária. Quão rico para nós é isto? Eu quero trazer como uma leitura para nós, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Paulo ele vai trazer para nós, ensinando a Timóteo, exortando a Timóteo. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo. Ele já traz aqui para nós uma explicação que ele está diante, na presença de Deus e de Jesus Cristo, para exortar, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir. Aqui é o mais importante para nós, porque nesta exortação que ele traz a Timóteo, ele fala: porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Presta atenção nesse versículo 3, irmãos. Porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas suas próprias paixões, pelo plurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, se prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Oh, meu irmão, como é rico essa passagem para nós, lidas muitas e muitas vezes para nós, mas hoje Paulo não escreve só a Timóteo, mas escreve para mim e para você. Porque virão tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas suas próprias paixões, pelo prejuro de escutar novidades, e ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Irmãos, vamos ser realistas no dia de hoje. O que está acontecendo? Há 2000 anos, Paulo escreve esse texto a Timóteo, já, exortando a ele que chegará tempos que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão e buscarão, pelo plurido, as fábulas, se atirarão às fábulas, ajustarão os mestres para ti, para si, para ti, ajustarão mestres, porque não suportarão a sã doutrina. Irmãos, não suportarão a sã doutrina. O ensinamento que Jesus deixou aos apóstolos, eles não suportarão. Olha quão rico é isso para nós nos dias de hoje. Nós vemos o mundo, ele está procurando isto aqui, mestres para si, plurido em escutar novidades. Eles não querem, as coisas que tem os seus fundamentos nos apóstolos, não, eles querem novidades, eles querem buscar novidades. Apartarão dos ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. O que nós estamos vendo hoje? Tu, porém, seja prudente em tudo, paciente no sofrimento e cumpre a missão de pregador do Evangelho. E aqui o autor ele traz para nós um tema: a sólida teologia, sólida, firme, consistência moral e doutrinária. A igreja tem estabilidade jurídica e moral, doutrinária, não vive de sabor de opiniões, pontos de vistas ideológicos, relativismo,
subjetivismos típicos da modernidade. Não, o católico praticante sabe o que a igreja pensa sobre determinados assuntos. Existem critérios objetivos para discernir a verdade. Olha que importante isso. Existe critérios objetivos para discernir a verdade. Nesse discernimento, a Igreja Católica é assistida pelo Espírito Santo, por isso que a sua palavra doutrinária tem tanto peso, inclusive nas esferas civis. Eu já, em um vídeo que nós estudamos aqui, eu falei, né? Paulo, ele fala, né? Cuidado com as falsas doutrinas. Por quê? Porque existe a verdadeira. E aqui ele fala, né, nesse discernimento da igreja pelo Espírito, por isso que a sua doutrina tem tanto peso. Existe um critério para discernir a verdade. E você tem usado esse critério para discernir o que a igreja, o que Paulo ensinou a Timóteo? Eu imaginava aqui na leitura que eu fazia, o que Paulo ensinou a Timóteo. Não está escrito aqui, irmãos. O que Paulo ensinou a Timóteo, o Timóteo passou, não está escrito. É a tradição. A estabilidade jurídica da igreja católica, é dada pelo direito canônico, também reconhecido como direito eclesiástico. Os cânones foram surgindo da prática cristã desde os primeiros séculos, que foi estabelecendo normas, depois codificadas em cânones, sobre forte influência do direito romano e dos principais princípios judaicos. O desenvolvimento do direito canônico foi gradual e ocorreu ao longo dos séculos. O Concílio de Nicéia 325 foi um marco, estabelecendo regras sobre a ordenação do clero, a celebração da Páscoa. Outros concílios decretados papais contribuíram para a codificação das leis eclesiásticas. O Papa Gregório IX explicou as decretadas no século XIII, consolidando as normas anteriores. Já a codificação mais abrangente ocorreu em 1917, com o direito canônico promulgado pelo Papa Bento XV. Este código permaneceu em vigor até 1983, quando o Papa João Paulo II promulgou o Código do Direito Canônico atual, refletindo as mudanças da Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II. O direito canônico é estruturado em dois códigos principais: Código do Direito Canônico para a Igreja Latina e o Código de Direito Canônico da Igreja Orientais. Ambos os códigos compartilham uma estrutura semelhante, dividida em livros, partes, títulos, capítulos e cânones. Cada código é dividido em livros que abordam as áreas específicas com os direitos sacramentais, processual, penal, entre outros. Cada livro é subdividido em partes que tratam de temas gerais dentre as áreas específicas abordadas. As partes são subdivididas em títulos, focando em um aspecto específico do tema. Cada título é dividido em capítulo, tratado do assunto ainda mais específicos. Os capítulos dos cânones são disposições legais específicas. Os cânones são elementos individuais que consistem em corpo narrativo do direito canônico. O católico praticante tem em sua prateleira um código canônico, e por meio dele tem acesso aos que pode ou não pode nos diversos campos da vida cristã, incluindo a liturgia, a administração eclesiástica, sacramentos, direito penal, direito e deveres dos fiéis. Irmãos, aqui ele está trazendo aqui, né, o direito canônico como essa lei da igreja, com direitos dos fiéis e também direito da igreja. E o que vinha forte ao meu coração é o quê? Quando nós trabalhamos em uma área, nós temos os nossos deveres trabalhistas, como também o empregador, né, aquele que nos dá um emprego, também tem os direitos para que nós cumprimos. E nada mais do que a igreja também tem essas leis
para que cumpramos, mas também que obedeçamos, né, nessa área, mas também nós temos os nossos direitos. E a moral católica também representa uma rica estabilidade doutrinária para o católico. E nela encontra critérios claros do seu agir. A teologia moral, profundamente enraizada numa rica tradição, que se envolveu em longo dos séculos, moldada por fontes da Sagrada Escritura, ensinamentos dos padres da Igreja, as decisões dos concílios ecumênicos, encíclicas papais. No centro da moral católica está a pessoa humana e a dignidade. A teologia moral católica, esta é uma pessoa humana e digna. A teologia moral reconhece a existência de uma lei natural inscrita na natureza humana, uma ordem moral objetiva que pode ser discernida pela razão. Isso serve como base para a compreensão da moralidade, influenciando a visão da Igreja sobre temas como ética sexual, bioética, justiça social. A doutrina católica enfatiza que a moralidade dos atos humanos é válida não apenas pelas ações em si, mas também pelas intenções, circunstâncias e consequências. Esse entendimento refinado busca uma avaliação abrangente e ajusta os atos humanos, reconhecendo a complexidade das decisões éticas. A teologia moral católica aborda a realidade do pecado, compreendendo uma ruptura com a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, destaca a importância da graça divina como meio de reconciliação e transformação, oferecendo aos fiéis a possibilidade de crescimento espiritual e moral. No universo da teologia moral católica ainda se fala dos sacramentos, família, virtudes, justiça, sexualidade e consciência. Basicamente, a moral católica busca discernir o esplendor da verdade e seu desígnio no agir de cada pessoa. A bioética, por exemplo, trata de temas difíceis sobre as questões relacionadas à vida e que normalmente estão na ordem do dia, inclusive nos meios de comunicação, e exige uma palavra clara fundamentada da Igreja. O católico praticante procura conhecer os pensamentos oficiais da Igreja sobre o direito, a moral, a doutrina. Uma fonte segura é com certeza o nosso Catecismo da Igreja, que é o livro obrigatório para a prateleira de todo católico. Então, o autor traz para nós esse fundamento do direito canônico, mas ele traz aqui para nós, desde o princípio, a Igreja ela se estruturou para que nós sigamos, né, estas doutrinas sobre a sexualidade, sobre tantos outros temas que nos foi trazido aqui. Porque a missão, né, vou trazer aqui uma leitura do Catecismo da Igreja Católica, 888, a missão do magistério está ligada no caráter definitivo da aliança estabelecida por Deus em Cristo com o seu povo. Ele deve proteger contra as deformações, as infidelidades, promover e expô-la com fidelidade. Então, a doutrina que Paulo ele trouxe ali, a Igreja ela se estruturou em códigos de direitos, tanto civis, né, dentro da Igreja, como o cânone e entre outros, para que nós preservássemos. Aqui ele usa, né, também o âmbito, né, das virtudes, das leis naturais, dos mandamentos. E nós vamos aqui, a teologia moral da Igreja não é um conjunto só de regras, mas também uma resposta do amor de Deus, o Deus que salva, fundamentada na dignidade da pessoa humana e na liberdade da verdade. A lei natural e divina, a moral da católica se baseia em razão iluminada pela fé, uma lei inscrita no coração do homem, Romanos 2,14, mas plenamente iluminada pela revelação de Cristo. Então, uma lei que já tem no coração do homem, inscrita no coração do homem. A igreja se baseia nessa lei natural divina. Já existe uma lei no nosso coração, Romanos 2,14 ao 15.
mas plenamente iluminada pela revelação de Cristo. As virtudes teologais e morais, fé, esperança, caridade, prudência, fortaleza e temperança. Os mandamentos da bem-aventurada, onde Jesus, no monte, em Mateus 5, ali traz esse ensinamento para nós. A ética cristã vai além das letras da lei, no rumo espírito das bem-aventuranças. Consciência. A igreja ensina que a consciência deve ser formada à luz da verdade revelada, não deixada à opinião somente pessoal. Como ensina Papa João Paulo II em sua encíclica, a liberdade não é autenticada pela libertação do homem da verdade, mas pela sua abertura para a verdade, pela sua submissão a ela. Então nós somos submissos à verdade, submissos a ela. Quem é a verdade? O próprio Jesus nos responde. A doutrina católica é sólida porque é una. Há coerência entre a fé moral, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre os dogmas e as práticas cristãs. Viva! A doutrina da igreja é viva, desenvolve-se sem se contradizer. Aprofunda-se em algo ao longo dos séculos com concílios, encíclicas, escritos dos santos. Essa doutrina que nós vivemos é uma doutrina viva, irmãos, porque desde o início nós vemos em Atos, eles precisavam se estruturar. E essa estrutura hoje para nós é o magistério da igreja, que desenvolve no longo dos séculos, ela foi se desenvolvendo. Assim como no Antigo Testamento foi se desenvolvendo para que a manifestação de Jesus visível, e depois no seu reino, o reino que ele deixou para nós, também ele precisava se estruturar. Universal é a mesma doutrina ensinada desde os apóstolos em todos os povos e línguas, atualizada a cada tempo. Vou trazer aqui mais uma leitura do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 84. O depósito da fé é confiado com totalidade da Igreja. Ao apegar-se a ela, o povo cristão, unido aos seus pastores, permanece sempre fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna e à fração do pão, e às orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Então nós vemos quão rico é para nós estarmos sendo defendidos pela igreja, por os nossos direitos e também deveres por ser católico. Irmão, quando nós falamos, né, eu trabalho em tal empresa, nós temos deveres e afazeres. Se eu falo que eu sou de uma determinada cultura, eu tenho determinados afazeres e deveres. Qualquer religião, se nós vamos usar essa nomenclatura, nós temos deveres e também obrigações a fazer. Nós vemos quão rico é a Igreja Católica nessa moral que ela nos ensina, porque ela nos defende em todo o âmbito. E isso é desde o princípio, há 2000 anos atrás, irmãos. Por que eu trouxe, Deus inspirou essa leitura para mim? Porque se nós formos ver, muitos católicos hoje, eles vão procurar o que, irmãos? Fábulas, vão procurar o que afaga o seu coração, o que, vamos dizer assim, as paixões fora, porque não suportam a sã doutrina. Porque a sã doutrina, irmãos, o próprio Jesus, ele nos trouxe para nós, aquele que pensar já está traindo, aquele que pensar em seu coração em algo, já está cometendo aquele pecado. E muitos não entendem que Jesus mesmo, ele foi duro quando ele falou aquela pecadora, vai, não peques mais. Hoje o mundo ele está querendo pecar, está querendo trazer para nós que não existe mais pecado, e aqui o próprio autor ele traz para nós o destaque que quando a ruptura, né, com a vontade de Deus, a ruptura com o que Deus tem para nós. Isaías 59 vai falar, né, nós que colocamos uma barreira entre nós e Deus através do pecado. E esses direitos que a igreja nos traz,
o direito canônico, o código do direito canônico, são para quê, irmãos? Para nos santificar, para que nós obedeçamos a doutrina. Para quê? Para que nós nos santifiquemos, que busquemos estar buscando sempre a santidade. É isso que o contexto trouxe para nós, sempre buscando a santidade, porque homens não suportarão a sã doutrina da salvação. E o que acontece hoje, irmãos? Desde o início tem colocado isso para nós. Muitos não suportam essa doutrina da igreja e vão procurar afagos em outros lugares, aqueles que são momentâneos, mas se nós percebermos, estão cada vez mais perdidos no mundo, cada vez mais perdidos, porque eles não têm uma sólida doutrina. Uma sólida doutrina de 2000 anos que não vai assim como o próprio autor, pelos ventos, que vai e busca as consequências. Aqui ele fala para nós assim, né? Que desenvolveu ao longo dos séculos, moldada por fontes da Sagrada Escritura, ensinamentos dos padres, as decisões dos concílios ecumênicos, encíclicas papais, no centro da moral católica. Eu quero trazer aqui o que o autor trouxe para nós. A teologia moral católica reconhece a existência da lei natural inscrita no coração humano, uma moral objetiva. Isso deve ser... Ele vai trazer aqui para nós, né? Não conforme o vento, né? Conforme o mundo traz, não como todos hoje querem viver, né? A sua doutrina, da sua maneira. Não, ele traz para nós essa teologia sólida, firme. Não vive sabores e opiniões de pontos de vista ideológicos, relativistas, subjetivos, típicos da modernidade. Quão rico é isso para nós, né? Não vive nas outras opiniões e pontos de vista ideológicos, relativismo, aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. Não, a igreja ela tem esse fundamento teológico, doutrinário, esta moral. Desde o seu início, ele preserva a doutrina ensinada pelos apóstolos, preserva a doutrina ensinada. Por quê, irmãos? Para a nossa salvação. A igreja se preocupa com cada um de nós e ela tem os códigos dos direitos canônicos, tem as suas leis, a moral. Se nós somos católicos, realmente, irmãos, nós temos que ser esse católico praticante. E o autor ele convida nós a termos este catecismo da igreja para que nos aprofundemos nesta busca. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse ensinamento nesse dia traga para você esse ensino da verdade, este ensino para nos deixar cada vez mais firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. Que Deus abençoe.